Como é que você costuma lidar com as conquistas, com as suas conquistas, com as suas realizações, com os objetivos que você alcança ou alcançou? Como é que você costuma lidar com os seus sucessos? Eu percebo que muita gente acaba não comemorando as coisas que conquista e pulam de uma coisa para outra, muitas vezes deixando passar batido as realizações que alcança, que consegue, os objetivos que alcança, as metas, as realizações, os sucessos. E eu percebo também que as pessoas não comemoram os pequenos resultados, os pequenos sucessos, as micro vitórias, as micro realizações. Isso acontece com você? Você já passou por esse tipo de situação? Eu tenho certeza que sim, pelo menos alguma vez aí na sua vida. Porque a gente não aprende a comemorar, né? A gente acaba focando muito e a gente aprende a focar muito no que tem que fazer e às vezes acaba não tendo um olhar para o resultado, para quando a gente alcança algum resultado. E eu estava observando isso essa semana, eu acabei postando no meu Instagram um texto sobre isso e uma frase que eu criei, que eu escrevi assim: comemore as suas conquistas, as suas pequenas conquistas, pois elas são treino para as grandes conquistas que ainda irão acontecer na sua vida. E eu escrevi essa frase, escrevi também um texto lá no meu Instagram, se você quiser conferir lá no meu Instagram pessoal, Juline Araújo Santos, que tem um arroba na frente, né? Eu escrevi sobre isso lá porque no dia que eu tinha ido pro o exame de troca de faixa do judô do meu sobrinho. E aí eu estava observando o quanto ele estava animado, o quanto ele pulava e comemorava as coisas que ele fazia lá dos golpes que o professor pedia para eles fazerem, para testar se eles sabiam fazer, para ver como é que era o desempenho, porque era um exame de mudança de faixa. Então, eles estavam ali sendo chamados a fazer os golpes que o professor tinha ensinado até então. E eu fiquei observando isso, achei interessante, porque assim, tanto ele ficava empolgado quando ele comemorava cada coisa que ele fazia, quanto a gente estava assistindo também ficava empolgados ali com aquela situação. E eu fiquei refletindo sobre isso. Poxa, como é importante a gente conseguir comemorar, né, as coisas que a gente consegue fazer. Quantas vezes a gente vai deixando passar batido, e eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu até contei isso lá no meu Instagram, se você quiser saber, dá uma olhadinha lá, tá? O texto tá na descrição da imagem com essa frase da conquista. Então você pode dar uma olhadinha lá. E eu fiquei refletindo bem sobre isso. É uma coisa que eu já trabalhei isso com muitos pacientes na psicoterapia, também no coaching. E também fico, né, trabalhando comigo mesma na minha vida, assim, sempre me lembrando como é importante comemorar as pequenas coisas. Às vezes a gente acha que é bobagem conseguir uma coisa, realizar uma coisa, mas a gente sempre vai ter um motivo para comemorar. Quando a gente consegue alcançar algo, um objetivo, uma meta, realizar alguma coisa, ter um micro sucesso. E isso ajuda a gente a ir motivando o nosso dia a dia, a nossa vida, ao longo da nossa jornada de vida, ao longo da nossa jornada de construção de felicidade. É um movimento interessante que a gente pode fazer e que não vai custar nada a gente ter esse reconhecimento. E isso também dá uma reforçada na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, na nossa crença em nós mesmos de que nós somos capazes de fazer as coisas. Então, que tal você começar a adicionar aí no hall de coisas que você pode fazer, começar a comemorar as pequenas conquistas e as grandes também. Afinal de contas, as pequenas conquistas são treino para as grandes conquistas. Então, que tal começar a comemorar? Fica aí esse desafio para mim e para você. Me conta como é que você lida com as suas conquistas, com as suas realizações. Me conta aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Até mais!